Daniel, o que mudou em relação às compras coletivas com a entrada desse novo decreto que regulamenta o comércio eletrônico no país? Em relação às compras coletivas, esse novo decreto, ele diz que o fornecedor deve informar qual o número exato de consumidores necessários para que seja celebrado o contrato, seja então fornecido o serviço ou adquirido o produto. Anteriormente não havia essa determinação. Muitas vezes o consumidor ele ficava sem saber de quantos consumidores ele precisava para celebrar realmente esse contrato. Também mudou que agora deve ser informado no site todos os dados do fornecedor, tanto do site que está hospedando a oferta, quanto de quem irá fornecer esse serviço ou produto. Então, o CNPJ, endereço físico, telefone, deve estar tudo informado. Antes, como não havia essas informações, o fornecedor ele poderia se escusar disso, ele poderia então falar que não teria nenhuma relação com aquilo. Ele agora, só dele informar o seu número de CNPJ, mostra também que ele tem responsabilidade com aquele contrato que será celebrado, inclusive se for com um terceiro, que é uma característica destas compras coletivas. E em relação ao direito de arrependimento? Em relação ao direito de arrependimento, ele já era regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49. Ele trazia que qualquer compra efetuada fora do estabelecimento comercial, o consumidor ele tinha o prazo de 7 dias para realizar a devolução do produto e ser ressarcido, sem precisar explicar o motivo da desistência. E agora o decreto ele diz que o fornecedor é obrigado a informar sobre esse direito que o consumidor possui, pois muitas vezes ele adquiria o produto, mas não sabia que tinha o direito de arrependimento, que deve ser exercido nesse prazo de 7 dias, que é chamado de prazo de reflexão. Então, por que há esse direito? Porque o consumidor ele pode muitas vezes comprar por impulso, depois nesse período de 7 dias ele refletir se precisava mesmo ter realizado aquela compra fora do estabelecimento comercial, por um meio eletrônico, ou também porque muitas vezes ele não tem acesso àquele produto, não sabe da sua real característica, e só quando ele recebe, ele percebe que não era da maneira que ele acreditava que seria. E assim ele tem o direito de contatar o fornecedor inclusive pela mesma maneira que ele comprou. Se foi pelo site, ele pode contatar pelo próprio site, para que haja devolução sem custo algum para o consumidor. E isso tem que ser resolvido em quanto tempo? A partir do momento que o consumidor ele comunica ao fornecedor que irá exercer o seu direito de arrependimento, essa confirmação por parte do fornecedor deve ser feita de maneira imediata. Ele deve informar o consumidor que recebeu essa comunicação e assim providenciar todos os trâmites possíveis para isso. Por exemplo, se houve uma compra em cartão de crédito, o fornecedor ele deve, além de confirmar o consumidor que recebeu essa solicitação, deve entrar em contato com a instituição financeira para providenciar o cancelamento dessa compra. E todas as demandas também tem essa mudança no decreto. Agora elas devem ser respondidas em no máximo 5 dias para o consumidor. Então, por mais que o fornecedor diga que não recebeu aquela comunicação ou que a confirmação não seja feita imediatamente para o consumidor, o decreto ele estabelece que o prazo máximo para haver uma resposta é de 5 dias. Caso contrário, ele estará sujeito a sanções administrativas cabíveis, que poderia ser uma multa, uma cassação do registro e além de todas as outras sanções civis, que seria um ressarcimento de danos para o consumidor.